Mas aí quando a gente fala de híbrido, o híbrido, ele teoricamente, ele não é um início de um movimento contrário à sustentabilidade, porque assim, o que acontece? O híbrido você continua tendo vamos dizer, quando a gente fala de material, você está juntando um motor a combustão de um motor de um sistema elétrico. Aí tem esses motores elétricos leves que eles chamam, né? Que ele só aciona para o carro sair daí parado ali e tudo mais e tal. Isso não é um aumento de custo dentro da indústria, você começar a colocar isso não vai traduzir só em encarecimento do carro, porque a gente vê que os caras hoje eles querem tirar quanto mais coisa do carro, melhor, porque fica o carro mais barato, menos itens, claro, né? A gente fala que um carro hoje, um Tesla, ele é montado em 300 e poucas partes móveis, quanto um carro a combustão de 2 a 3 mil. Aí a gente vai pegar um carro de 2 a 3 mil e ainda inserir mais peças nele. Talvez isso não vá um pouco contra o que a indústria também, né, do tipo assim, a gente vai usar mais material, a gente está falando de economizar material e a gente vai colocar mais material, porque assim, existe uma lenda por trás disso. Eu estou falando de uma lenda porque assim, nada é uma certeza nisso, né? A gente está aqui discutindo o sexo dos anjos, não dá para fazer ideia do que a gente está falando. Mas assim, a gente, teoricamente, a gente está indo contra o que eles estão falando. Acho né? que Quando a a gente fala de que híbrido. você está dizendo é que o elétrico às vezes polui mais pela fabricação dele, pela... Não, é de material mesmo. Eu vou dar exemplo. Não, Hoje, entendi. para você produzir o seu carro... É isso que você falou. Você está botando mais peças coisa. num carro. Você está juntando um carro já a combustão e está jogando um elétrico lá dentro, certo? Então assim, por exemplo, você aumentou aquele carro ele subiu de custo e não diminui. Porque assim, ó, a indústria, teoricamente, é que aqui no Brasil a gente sabe que não funciona dessa forma, mas é do tipo assim, um carro 1.6 aspirado, eles fizeram um 1.2 turbo para ele ser um bloco menor, certo? Tem um turbo compressor ali que para a indústria isso não é muito mais caro em termos de desenvolvimento, de linha de produção, só que aqui no Brasil ele custa muito mais caro. Aí é o caso do híbrido, certo? Se você for... Vou dar um exemplo de quando lançou o Corolla, né, a última versão, e ele tinha a versão híbrida. A gente tinha um Corolla a 90 mil reais e a gente tinha um outro Corolla a 140 mil reais, que era um híbrido, certo? Ele custava 50% a mais daquele outro carro. Então, isso teoricamente também para a indústria é um tiro no... Entre aspas, é um tiro no pé, eles vão ter que acertar preço tudo mais. Por quê? Você tem muito mais pessoas que podem comprar um carro de 90 do que podem comprar um de 140. Então, quando a gente fala do híbrido, o híbrido, teoricamente, ele é uma evolução do preço, né? Ele só vai ser talvez mais sustentável, mais econômico, mas em termos de custo e preço para a indústria, a gente está falando de um aumento de preço. O híbrido, assim, usando o pior termo possível para ele é uma muleta. Exatamente o que você falou. Porque hoje, o que era mais negócio para a indústria? Em termos de custo, em termos de fabricação, ser tudo elétrico. Por que não é tudo elétrico? Porque não tem rede de recarga, não tem infra, e porque ainda é caro. Os preços das baterias, eles vêm caindo, os preços dos motores, eles vêm caindo, mas um carro a combustão comparado com a mesma versão elétrica, ele ainda é mais caro. A hora que essa curva cruzar e a hora que o elétrico ficar mais barato do que a combustão, que vai acontecer, né? Porque outro dia eu fui numa montadora, numa fábrica, e aí o engenheiro falou assim, o que é aquilo ali? Eu perguntei, ele falou, é a área de desenvolvimento de motores, só que não vão desenvolver mais nada aqui, porque era a Stellantis, era uma fábrica da Jeep. A Stellantis não está desenvolvendo mais nenhum motor a combustão. Eu falei assim, você jura? Ele falou, o foco hoje, o que tem vamos usar e vamos melhorar um pouquinho os que tem a combustão, mas o foco hoje é desenvolver elétrico. Então, o foco da indústria está nesse ponto. Mas a indústria está olhando há quantos anos lá para frente? 20, 30, 40 anos. Enquanto isso do elétrico não se torna viável, o híbrido ele é um pouco uma muleta. Agora, mas veja o seguinte, para você ter um carro de 225 cavalos, você tem que ter um motor 2.0 turbo do tamanho X, etc, etc. Só que com um motor 1.5 tricilíndrico, com um cilindro a menos material em um elétrico, você tem a mesma potência. Digamos que você está empatando esse jogo da complexidade. Boa, e você equalizou a conta agora. Você dá uma equalizada na conta. Agora, essa é a maior discussão hoje em todas as montadoras. Não existe uma resposta hoje. Eu te falei qual é a minha percepção do que eu acho que vai acontecer em termos de Brasil pelo movimento das marcas. Car share, as realidades que a gente vê e tal. Na Noruega vai ser diferente, nos Estados Unidos vai ser diferente e no Japão pode ser diferente.
Mas essa é a discussão diária nas marcas hoje. Ninguém tem uma resposta exata e fechada do que vai ser. Mas você vê que a própria Mini anunciou que a partir de 2030 é só elétrico.